Espaço de Palavras Livres. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Meu nome é Lucas, eu sou mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou um dos coordenadores do grupo de estudo e pesquisa em Filosofia Latino-Americana ligado à Unesef e ao IFIL, Instituto de Filosofia da Libertação, qual a professora Gisele é uma das fundadoras do grupo, né? Nós estamos aqui iniciando uma conversa sobre educação filosófica e resistência. A mais à minha esquerda, o professor Antônio Joaquim Severino, professor titular aposentado da Filosofia da Educação na Faculdade de Educação da USP, licenciado em Filosofia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, doutorado em Filosofia pela PUC de São Paulo. Foi professor de Filosofia da Educação da PUC de São Paulo, da USP, hoje professor da Uninove, em São Paulo, em Filosofia da Educação, e lidera o grupo de pesquisa e estudos em Filosofia da Educação, o Grupo F. Então, pessoal, eu também quero começar expressando a minha grande satisfação de estar aqui, primeiramente no plano pessoal, né? Eu já estou caminhando lá para os anos 80 de existência, então a gente já entra mesmo nesta fase mais de balanço, de avaliação, né? Então me sinto muito contente de voltar aqui nesse ambiente da educação, da filosofia, do Paraná, daqui de Curitiba, e de reencontrar muitos parceiros dessa jornada já de seus 50 anos de jornada, e até me emociona, né, reencontrar aqui o professor Manuel, que foi parceiro de diálogo lá nos idos de 70, e eu ouvindo ontem, por exemplo, o aluno que fez uma fala à noite, às 7 horas, representando o centro acadêmico, né, que vê que houve uma continuidade de gerações envolvidas nesta luta, mais do que pela disciplina da filosofia no currículo, né? Mas a luta pelo papel da filosofia na cultura e na educação. Então, eu me lembro muito bem, né, o nosso programa de pós-graduação em Filosofia da Educação na PUC de São Paulo foi praticamente o primeiro programa de pós-graduação nesse regime novo, né? Porque antes não havia programas de cursos de pós-graduação no Brasil. Eu mesmo fiz o meu doutorado no que a gente chama no regime antigo. A gente chegava na faculdade, a direção indicava um orientador para você, não tinha curso, não tinha reunião, não tinha nada, e depois a gente só dialogava com o orientador, que no meu caso foi o Franco Montoro, né? E depois a gente defendia a tese isoladamente. Foi justamente a partir do parecer do Valnir Chagas e do Sucupira, né, e o Sucupira que fizeram um parecer, e que foi exatamente o momento em que se definiu o perfil do que deveria ser os programas de pós-graduação, e como não poderia deixar de ser, foi uma incorporação do modelo norte-americano, que é um momento em que nós estamos transitando da influência
francesa, né, que era hegemônica, e que vamos passando para o raio da esfera da influência norte-americana. Isso está escrito lá no parecer, não estou fazendo nenhuma calúnia assim, né, mas criou-se, junto com a reforma universitária, esse novo modelo de pós-graduação. E isto, tivemos lá na PUC de São Paulo uma pessoa muito importante nacionalmente, que é o professor Joel Martins, que foi ele que liderou lá na Universidade Católica. O professor Casimiro dos Reis Filho cuidava da graduação, fez a implantação da reforma na graduação, e o professor Joel Martins instalava a pós-graduação. Eu estou dizendo isso porque ele chamou o professor Saviani, o professor von Zuben, o professor Geraldo Tonaco, esse já falecido, e eu, nos reuniu lá e disse o seguinte: eu quero que vocês façam um programa de pós-graduação em filosofia da educação, e por exigência, eu quero que seja diferente do departamento de filosofia da graduação, que àquela altura o nosso departamento de filosofia era totalmente dirigido por professores escolásticos, ainda daquela tradição, tinham vários monsenhores, e então o Joel Martins falou: não é para brigar com eles, mas vocês, por favor, e façam uma discussão filosófica que tenha a ver com a realidade brasileira, etc. e tal, E nós éramos os três, Geraldo, von Zuben e eu, nós vínhamos de Louvain, então éramos conhecidos como fenomenólogos, e o Saviani, que também fez o doutorado junto, no mesmo tempo, ele defendeu numa semana, eu defendi na outra, ou eu uma semana antes, ele depois, e nós quatro fomos o núcleo. Mas o que eu quero observar é que este programa de filosofia da educação, então, que se abriu primeiramente como mestrado, nós recebemos um conjunto de alunos, de candidatos, que hoje são muito conhecidos assim nacionalmente, são referências, uma geração de pessoas que nós chamávamos de demanda reprimida. O que é essa demanda reprimida? Eram pessoas, professores universitários de modo geral, que já tinham uma certa maturidade intelectual, já atuavam, e só que eles não tinham títulos, porque não havia essa tradição de pós-graduação no Brasil. Eu cito aqui como exemplos, além do Emanuel, mas assim, Luiz Antônio Cunha, Osmar Fávero, Gaudêncio Frigoto, Silvério, Neidson Rodrigues, Cury, Maria Luísa Ribeiro, Miriam Varder e o Cipriano Lucchesi, quer dizer, isso, Maria da Ativa, aqui de Curitiba, tinha uma turma grande, Então, e evidentemente, por exemplo, eu fui dar aula de filosofia para o Luiz Antônio Cunha, quer dizer, é até meio ridículo, mas ele era um excelente aluno, assim, levava seriamente, Gaudêncio era uma pessoa assim dedicadíssima para estudar, Então, e eu estou dizendo isso porque esse grupo, se consolidou ali na PUC. Depois eles foram para os seus estados e houve toda essa expansão, começou então a criação, o surgimento dos programas de pós-graduação, e nós fazíamos além da tarefa acadêmica de cada um fazer a sua pesquisa, havia um certo clima de debate. Vocês sabem que eram anos pesados, uma das teses que foi defendida lá foi da Beth Oliveira, que era de São Carlos, da Federal de São Carlos, foi justamente sobre a ideologia e a pós-graduação, e ela defendia lá a tese que a ditadura criou a pós-graduação esperando uma coisa, mas a pós-graduação virou outra.
Quer dizer, eles tinham uma visão, né, os generais lá, de meio nacionalista, assim, de o Brasil se tornar um centro de produção de conhecimento, sobretudo de tecnologia. E, de repente, a pós-graduação acabou virando também um centro de reflexão crítica. Então, a Beth Oliveira estudou bastante isso, né? Tiveram lá o Paulo Nozella, Esther Buffa, né? Toda essa turma aí, que estou provavelmente esquecendo mais alguns, e nós fazíamos uma reflexão, inclusive, sobre as perspectivas do Brasil. Todos nós tínhamos esperança de superar a ditadura, né? Imagina que 68 foi o pior ano, talvez, da história, e nós estávamos começando em 1970, 71, bem naquele clima, e, de fato, se vocês lerem os trabalhos desse pessoal, as teses que foram publicadas, vocês vão ver que é sempre uma denúncia muito rigorosa, né, crítica, e sempre uma perspectiva de um futuro melhor. Nós tínhamos muita esperança do papel do ensino superior no Brasil. Você imagina que naquela altura São Paulo só tinha 3 instituições de ensino. E aí, em 68, vocês sabem o que o Passarinho fez, né? Abriu e começou essa expansão, que em si mesma não tem nada de ruim, mas assim, foi uma coisa totalmente atropelada. Nós não tínhamos quadros, né? A gente dava o nome para a faculdade poder abrir, porque o Conselho Federal exigia lá o nome das pessoas para ser os professores, mas às vezes a gente nem podia dar aula, porque era muito mais assim uma questão propriamente de política administrativa, né? Muito bem. Passados esses anos, os programas foram se consolidando, foram abrindo outros programas. Logo saiu na Unicamp, saiu em São Carlos, Piracicaba, e, enfim, aí logo depois vocês vão ver que na década de 80 a CAPES entra em cena e começa a regulamentar os programas de pós-graduação, e tem essa expansão que vocês conhecem hoje, já muito grande. Mas, assim, eu que agora estou, então, já nos finalmente, né, e vendo o panorama da educação no Brasil, é uma decepção muito grande, um ceticismo muito grande. Quer dizer, eu que tinha aquela visão quase que romântica do papel da universidade brasileira, ver o que eu estou vendo hoje com o que aconteceu com o ensino superior, que nós praticamente estamos enganando a juventude, né, fazendo falsas promessas, e como a educação está, a gente fica muito abatido. O único consolo é que tudo isso é histórico, né? Então, é claro que a gente gostaria de ver as coisas melhores 2 anos depois, 3 anos depois, e não é assim. Os problemas da educação, eles são geracionais. Nós ainda estamos sofrendo sequelas da política do tempo da ditadura. E estamos vivendo atualmente, no momento, uma fase de retrocesso. Estamos vivendo um momento quase que puramente de resistência. Então, eu até queria, então, assim, além dessa satisfação pessoal de estar aqui revendo amigos, reencontrando companheiros desses 50 anos de luta, não só pela filosofia, mas pela educação no Brasil, por uma educação emancipadora, né? Só fazendo uma ressalva, né, que às vezes eu cruzo aí nos corredores com pessoas que eventualmente me conhecem dessa trajetória e que eu não reconheço. Então, se eu não abordo, primeiro porque eu sou tímido, e segundo porque eu já estou sofrendo umas limitações que eu espero que sejam bem tardias para vocês todos, né? A gente vai perdendo a audição, né? Mas sobretudo vai perdendo o poder de concentração, poder de atenção. Então, às vezes eu vejo alguém no corredor e falo, puxa, pela fisionomia eu
devo conhecer essa pessoa, mas quem que é? Né? Então, por favor, se é o caso de alguém, tome a iniciativa de me abordar, porque eu não estou fazendo nenhuma restrição, mas são limitações mesmo que a gente vai perdendo, né? Assim, todos nós somos candidatos a Alzheimer, essas coisas todas. Depois dos 75 anos não é bom brincar mesmo, porque as coisas vão... É incrível, porque até que a inteligência, digamos, até eu sinto uma certa melhora, uma certa consistência, mas o resto tudo vai enfraquecendo, né? Então o geriatra fala, não, está se queixando à toa da falta de memória, mas isso é uma opção sua, você que não quer lembrar, quer dizer, porque não é contigo, né? Porque se fosse contigo você ia pensar diferente. Então, mas além disso, então eu queria dizer, primeiro cumprimentar aqui a equipe, né, pelo evento, né? Eu sou testemunha ocular desses 50 anos do pioneirismo e da fecundidade do trabalho no que diz respeito à educação filosófica aqui do Paraná, muito antes do NESEF, né? Desde os tempos lá que o Emanuel e mais alguns colegas aqui já procuravam pós-graduação, nós estamos acompanhando isso e, sem dúvida alguma, não estou fazendo nenhuma diplomacia com vocês, né? O Paraná sempre teve um papel de destaque nesta luta. Lembrem, não sei se vocês lembram, mas aquele primeiro parecer, a primeira decisão legal de retorno da filosofia no ensino médio pós-ditadura foi projeto do Padre Roque, né? Acho que ele era deputado também, né? E aqui do Paraná. O Estado do Paraná fez uma coisa que eu sempre, nas minhas utopias, sempre achava que devia ser feito, né? E pasmem vocês, no governo do Requião, né? E que foi a produção daquele material didático de filosofia. Não entro no mérito do produto em si, que também acho muito bom, mas assim, o modo como foi feito. Eu tive a oportunidade de vir aqui na época de discutir, quer dizer, é a primeira vez que eu vi um material didático produzido pelos professores a partir de um processo que eu achei admirável e bem democrático, porque foram os professores que fizeram uma espécie de concurso, né? Isto é nota 10, isso não existe no Brasil. Não existiu no Brasil até hoje. Então, eu acho que o NESEF é um herdeiro e um consolidador de uma tradição muito forte e que a gente tem que reconhecer o mérito, né, da participação de vocês, do Grupo do Paraná, nessa luta e nesse debate nacional. Então, eu queria, portanto, registrar meus cumprimentos, meus parabéns pela iniciativa, né? Destacar, por exemplo, que é a primeira vez também nesses 50 anos que eu vejo um evento promovido por uma rede de grupos. Isso é muito importante, né? Para consolidar a identidade de uma área de conhecimento, de um campo científico, a existência desses grupos de pesquisa, de estudo, né? A ideia de associação comunitária, isso é muito importante. Não basta indivíduos isolados produzirem grandes trabalhos, tendo grandes filósofos, mas esse trabalho de articulação, de pensar junto, isso é fundamental. Acho que também isso é uma iniciativa de grande mérito. Eu queria então, já que nós estamos aqui, isso aqui é um encontro de 8 grupos, né, de estudo e pesquisa em filosofia e em educação filosófica, melhor dizendo, achei muito feliz essa expressão, falar um pouquinho da nossa experiência lá em São Paulo. Tem ainda 5 minutos?
Quer dizer, que nós temos esse grupo de estudos e pesquisa em filosofia da educação, que eu já tinha iniciado lá no meu tempo da FEUSP, e que agora, depois da aposentadoria, indo para a Uninove, eu fui convidado pela Uninove praticamente em função desse grupo, e nós então temos uma linha de pesquisa dentro do programa de mestrado e doutorado acadêmico, que se chama a linha de pesquisa Educação, Filosofia e Formação Humana. E como eu tentei dizer lá naquele vídeo muito precário, sou muito ruim de mídia, viu? Não tive tempo de preparar uma coisa mais adequada. Esta linha de pesquisa investe muito na questão da formação dos professores e, dentro desta formação, a formação humana, né? Sempre com aquele pressuposto, né? Porque aí a gente vê o papel da filosofia, de que esta não é uma formação, não pode ser uma formação puramente técnica. Então, gente, assim, os candidatos à pós-graduação, eles se inscrevem pela linha e nós, evidentemente, priorizamos os projetos que têm alguma coisa a ver com isso da formação humana. Então, por exemplo, estou orientando lá uma aluna que está fazendo um trabalho sobre o curso de letras. Então, eu explico para ela, olha, não é um curso de políticas educacionais, não é a sua perspectiva, não é da política, não é da administração, não é da didática, é da filosofia da educação. Quer dizer, vamos discutir a formação vamos analisar o curso de letras no Brasil, mas na sua relação com a formação filosófica, como é que a filosofia trabalha. Ontem vocês viram que o outro representante fez um trabalho sobre a filosofia no curso de educação física. A gente está sempre com esta preocupação e sempre assim, tentando mostrar que o professor, ele não é apenas um sujeito capaz de manejar informações, mas alguém que incorpora uma formação, né? Isso é, digamos assim, a perspectiva da nossa abordagem. Bem, e o grupo F, né, então ele dentro desta linha, nós destacamos mais a questão então direta da formação filosófica das várias profissões e obviamente com muito destaque para o profissional do campo da educação. E tem um outro grupo na mesma linha, que é o grupo EC, que é Grupo de Estudos, Filosofia, Educação e Complexidade. Quer dizer, que é a turminha que gosta pegou o Edgar Morin como referencial teórico, então eles lá tem um núcleozinho que trabalha a questão da complexidade. Quer dizer, também olhando a filosofia, mas destacando a contribuição do Edgar Morin. Então, e aí o Grupo F faz pesquisa, nós temos um projeto de pesquisa da filosofia latino-americana, né, buscando esse intercâmbio, esse diálogo intercultural que o Raul Fornet Bittencourt e sua discípula predileta, que é a Gisele, defendem, né? E fazemos os nossos debates, todo semestre há 6 encontros, né? E nós fazemos uma programação que é discutida. E eu, para apresentar aqui para vocês, tentei fazer um balanço do que nós sentimos, do que nós concluímos nesses já mais de 10 anos de discussão sobre as relações da filosofia com a educação. E eu encontrei assim, acho que confirma, e aliás está bem confirmado pelo que eu ouvi já aqui neste evento ontem, né, que tanto a filosofia como a educação, aqui no nosso contexto, estão se exercendo sobre o signo da resistência. E o que é resistência, né, gente? Resistência primeiro, envolve um diagnóstico rigoroso, analítico e crítico, né, sobre o que está ocorrendo com a situação. Que a gente viu
por exemplo, na fala da professora Helena ontem, quando ela analisa a educação brasileira, né, na fala do documento do CAFIL, na fala que o Manuel fez lá ontem à noite também. Então, que nós estamos fazendo filosofia e praticando educação, assim, quase que num processo não de desenvolvimento, de apresentação de coisas novas, mas tentando resistir. Eu diria que mesmo quase que tentando sobreviver. E esta resistência, então, me aparece sob 5 frentes. Eu acho que tem 5 paredes, 5 montanhas que nós temos que estar empurrando. A primeira é a generalizada desqualificação da vida na polis. O sujeito é entregue, abandonado às pretensões do mercado. A economia se sobrepõe à política, impondo seu ethos. Foi dito ontem aqui, acho que pelo professor Geraldo, a filosofia é afastada da ágora, né? Correndo o risco de ser mercantilizada. Foi dito também em algum lugar, né? Alguém se queixou do quanto que às vezes a própria oferta da filosofia já se mancomunou com esquemas mercantilistas. Então o risco de mercantilização, o risco de se tornar cínica, né? Fazer o jogo do sistema, né? Aderir ao sistema hegemônico, mancomunar-se com o poder vigente, cair no produtivismo, numa suposta superioridade da pesquisa, solitária, isolada, ou então cair no didaticismo, quer dizer, o único problema que interessa é o problema da técnica, da didática, né? E há uma razão pública e atenta às urgências do presente, né? Perdendo esta capacidade de sensibilidade às urgências que são manifestadas na praça pública. A ágora não pode se transformar apenas no lugar do mercado, mas é o lugar também do debate. Então, a gente faz filosofia e educação lutando primeiramente contra esse esvaziamento do alcance público, né, da dimensão política da educação e da filosofia, né, como a gente tem lutado bastante. Você não fica fazendo só propondo novos caminhos, mas você tem que denunciar, tem que sim, quase que tentar se justificar, porque tudo isso vai se transformando em assim, modalidades de existência, modos de vida, né, que vão se impondo e nos escravizando a essas supostas leis do mercado. A segunda resistência, onde nós temos que nos contrapor, é assim, ter que criticar o domínio do Prometeu sobre o Epimeteu, quer dizer, um deslumbramento frente à suposta superioridade da ciência e da tecnologia, e que provoca um deslumbramento na sociedade, né? E nós vamos cedendo aos determinismos mecânicos da potência técnica, né? Vocês veem que de repente a tecnologia é a salvação da lavoura, é a panaceia, né? Então nós precisamos de estar atentos a isso. Quer dizer, não podemos abrir mão da tecnologia, mas não podemos nos deixar assim, seduzir por ela. Terceira frente de luta e de resistência é a tendência, contra a tendência à exacerbada estetização da existência, em prejuízo de uma visão epistêmica, ética e política. Deturpação da filosofia em seu próprio terreno, abandonando o sujeito ao acaso da vida, às pulsões do desejo,
em que pese que nós precisamos mesmo ampliar o território da nossa subjetividade, incluindo todas as suas dimensões, incluindo o sentir, nós não podemos entrar neste canto da sereia da pós-modernidade, de que cabe se conduzir por uma economia do desejo, desqualificando toda a economia da razão. Também temos que lutar contra a sedução semiótica da linguagem, a transformação da filosofia em lógica formalizada, sob o efeito da virada linguística, amarrando o sujeito às artimanhas do discurso formal. E, finalmente, lutar contra a renúncia à tarefa pedagógica da filosofia, desistindo do papel da filosofia como paideia. É como se os sujeitos ficassem sem rumo e sem sentido, risco de se tornar uma postura cínica. São esses as cinco montanhas que nós estamos tendo que empurrar, ao invés de podermos avançar, anunciar novos caminhos e novas perspectivas. É isso aí. Bom, vamos abrir para perguntas. A gente tem 40 minutos até o intervalo. Eu vou fazer as inscrições. Bom, eu pediria só que a pessoa se apresente, Então, eu vou até fazer uma inversão aqui, até para enganchar com o que a professora José estava falando e com a pergunta do Lucas, com o comentário dele. Inclusive, nesse nosso esforço de intercâmbio entre os grupos que estão aí atuando, eu cumpro fielmente esse compromisso. Eu trouxe aqui para o NESEF de Curitiba, acho que o Geraldo já saiu, mas então eu trouxe já para o NESEF aqui, vou entregar um para o NESEF da Uniplac também, de Lages, uma tese de doutorado que eu tive a oportunidade de orientar lá na FEUSP, escrita por Ricardo Mateus Benedito, que é justamente sobre a afrocentricidade. Para mim foi um impacto, foi a coisa mais forte que eu já li nos meus 50 anos de filosofia. E ele é uma pessoa absolutamente calma, não é panfletário, não é agressivo, e ele fez um estudo assim, rigorosamente documentado, provando por A mais B que inclusive essa história de dizer que a filosofia nasceu na Grécia não procede. Quer dizer, que a filosofia nasceu na África mesmo. E isso está tudo documentado, não só com as fontes africanos, Diop, Achante, toda essa turma, que até os nomes deles é difícil da gente incorporar, mas também de estudiosos europeus e americanos, então jogando na própria arena deles, mostrando que os gregos nada mais fizeram do que um transplante do pensamento africano. Então, aí no NESEF tem um exemplar. Evidentemente que, quer dizer, a nossa visão não bate com a nossa visão tradicional da história da filosofia. E como foi dito aqui também, que eu ouvi não sei aonde, quer dizer, a história, ao mesmo tempo que ela revela algumas coisas, ela oculta outras, ela esconde outras, E assim, para mim foi um impacto. Nós vamos tentar, inclusive, publicar esse trabalho, para torná-lo mais... E assim, chega a ser chocante. Eu tive uma formação totalmente europeia em termos de filosofia, então, por exemplo, o que o Kant falou da África, o que o Hegel falou da África, o Locke, quer dizer, são coisas cabeludas. E que, por exemplo, eu fiz um ótimo curso de filosofia, com muita história da filosofia, nunca ninguém tinha me falado isso. Então, é um impacto muito grande. Então, eu acho que
essa busca agora de uma interculturalidade, e aí na linha bem do que eu acho que o Raul Fornet Bittencourt foi quem mais explicitou isso, né? Que é isso que a Gisela acabou de falar, essa pegada que nós estamos procurando, né? Como fazer para evitar essa tradução tradicional, como é que nós podemos relacionar as diversas logosferas que habitam esta membrana que cobre o planeta, né? Isso é um grande desafio. E aí eu engancho e volto lá à sua questão. Estou assim até gratificado de saber que atravessamos mesmos trajetos. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado sobre o Mounier, né? Ele foi o meu guru de juventude. Então, eu descobri o Mounier numa aula de ética do 2º ano de graduação de filosofia, e por minha conta, né, fui atrás da obra dele. Ele morreu muito jovem, então a obra é relativamente pequena, apesar dele escrever muito, toda em francês. Eu fui atrás. Lá na Europa, quando a gente fazia a tese, você tinha que escrever uma carta para as outras universidades para saber se o seu tema já não tinha sido trabalhado. E não tinha internet. Hoje você faz isso pela internet, em 5 minutos. Eu fiz uma carta datilografada, mandei para 7 ou 8 universidades que tinha departamento de filosofia, e, para surpresa minha, né, eu inclusive recebi de graça, mandado pelas universidades, um exemplar das 2 teses que já tinham sido feitas sobre o Mounier lá na Europa, uma de Freiburgo, na Alemanha, e outra de Lausanne, na Suíça. Tenho esses trabalhos até hoje. E eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a crítica que ele fazia à democracia representativa, e depois eu fiz o doutorado aqui na PUC com o André Franco Montoro, que foi nomeado meu orientador, porque o Montoro também fez a tese dele sobre a economia personalista, né, sobre o pensamento. Então, eu me formei à luz dessa inspiração, que não é uma inspiração dogmática. Se você olhar o meu último capítulo da minha tese, que foi publicado, eu faço as minhas críticas construtivas, as limitações. E aí engancha agora a nossa questão da sua pergunta, né? Eu estou absolutamente convencido que o único fundamento para a educação é mesmo a pessoa humana, mas considerada a sua dignidade, de um ponto de vista puramente antropológico, ou seja, descartando toda a metafísica, descartando toda a teologia. E a minha crítica ao Mounier é que às vezes ele ainda se reporta muito às questões, às referências teológicas, né? Ele era muito cristão, né? Mas o que nós temos que levar em conta, o fundamento de todos os valores, é o valor da pessoa humana. Aí você me pergunta, mas qual é o fundamento do valor da pessoa humana? Não tem, ele é fundamento de si. Quer dizer, ou a humanidade aposta que o homem tem uma dignidade e que é preciso lutar por ela, ou ela fracassa. Não tem que buscar, não é porque é filho de Deus, não tem nenhum outro fundamento. É uma discussão, isso eu aprendi muito com o Mounier. E esta pessoa, ao mesmo modo que ela está inserida na imanência da natureza, ela está também numa imanência social. Por isso que ela só é pessoa na comunidade, né? Então, foi o Mounier que me apresentou o marxismo, porque o marxismo trouxe essa elucidação. Quer dizer, eu acho isso uma discussão assim, que às vezes se desvia. Quer dizer, por razões ideológicas, muitas vezes as pessoas se opõem ao marxismo, quer dizer, pega o todo pela parte. Quer dizer,
na filosofia, na história da cultura humana, as ideias, à medida que nós as vamos conquistando, elas passam a ser ideias da humanidade, patrimônio da humanidade, e não a idiosincrasia de um pensador. Então há coisas que o Marx disse que foi o primeiro a dizer. E não é porque ele se vinculou, depois inspirou o stalinismo, coisas que tais, que perde o valor. Então acho que nós estamos construindo uma imagem do homem, construindo, não descobrindo, como se ela estivesse oculta lá numa essência. Então acho que esse é o parâmetro da pedagogia. A Constituição, como todo direito positivo, procura nos dar referências para a nossa ação concreta. E vem a LDB, depois vem as portarias, as resoluções, os códigos de ética, etc. e tal, mas tudo isso tem que ter um fundamento ético, tem que ter um fundamento ontológico, né? Que no caso nosso é a pessoa humana. Então acho que por isso que os cursos de pedagogia, o curso de formação de educador, porque isso vale para as licenciaturas também, tinha que ter um enfoque profundo do ponto de vista antropológico. O educador é um formador de gente, né? E como é que não estuda a gente? É incrível isso. E aí vem todos aqueles problemas que nós estávamos discutindo, a tecnicização da didática, né? As pessoas comparam a pedagogia como uma espécie de engenharia, né? Então você tem lá o conhecimento científico, né? Aí você faz uma técnica e que você vai aplicar. Nem com a medicina a pedagogia aparece. Quer dizer, o ensino, as salas de aula, as pesquisas, tudo isso são mediações. Quer dizer, o problema é a formação, quer dizer, essa compreensão do que de qual deve ser o nosso destino. Eu não preciso ficar procurando lá na minha fonte se foi Deus que me criou, como é que surgiu, se é o Darwin que tem razão, né? Não é disso que se trata. Quer dizer, o desenho do nosso perfil, da nossa condição humana, né? Não é essência, é condição humana. E o que nós vamos fazer depende disso que nós estamos projetando. Nós estamos unidos pelo fim, não pelo começo. E está nas nossas mãos o que nós vamos fazer. Os homens pensam que se de repente houvesse alguma coisa e nós desaparecêssemos da superfície do planeta, os humanos, como às vezes a ficção científica mexe, o cosmos não ia tomar conhecimento disso. Imagina o que está acontecendo lá nesse planetinha aí, que é um grão de areia, né? Nós não temos essa importância que nós damos, né? Que foi um equívoco, né? Aquela história lá da condenação do Galileu, porque Cristo pisou na Terra, então a Terra não podia ser satélite do Sol. Não é assim que a música toca. Quer dizer, não é por aí que nós temos que pensar, né? A gente quer, realmente nós temos uma importância que é representada no fundo pela emergência de seres biológicos dotados de subjetividade. Por quê? Porque com isso nós podemos dar um destino para nós. Por isso que eu gosto de dizer, escrevo, que a nossa história doravante não é mais um processo evolutivo, que continua no seu ritmo, mas é um processo histórico, historial, por assim melhor dizendo, né? Que nós temos que construir a história para a nossa vivência. E a outra pergunta é sobre os dois últimos tópicos. Então, eu vejo assim que nós temos que lutar no sentido de fazer uma crítica construtiva. Por exemplo, houve muito por herança do positivismo, para se fazer uma crítica tanto à filosofia da natureza, como pensou Newton, Comte e a tradição positivista, do cientificismo, que ainda é muito forte entre nós,
como também a crítica à filosofia da consciência, né, como Habermas faz, que todo o cartesianismo, toda a herança kantiana, que são críticas pertinentes, mas aí, assim, você, para não perder o dedo, você dá os anéis. Então, diz o seguinte, como não posso falar nem da filosofia do sujeito, que está criticado, né, nem ser um materialista grotesco, né, então, onde que está o objeto absolutamente fundamental de tudo? A linguagem. Né? Aí vem o seu Heidegger, ele diz assim, a linguagem é a morada do ser. Né? Tudo bem, eu acho que tem um grande avanço, mas houve um abuso disso. Quer dizer, de repente, né, como Foucault diz lá no momento, não sou eu que penso, mas é o pensamento que pensa em mim. Quer dizer, a linguagem precede o pensamento. E aí houve uma verdadeira idolatria da linguagem, e que nós vemos através do positivismo lógico, que é a expressão filosófica do Círculo de Viena, um Wittgenstein lido meio atravessado, né? E um certo deslumbramento frente à linguagem. Então tudo é construir uma linguagem matemática, né? Como Carnap dizia, do que não se pode bem falar, deve-se calar, né? Quer dizer, e aí ele critica tudo isso que nós estamos fazendo, de pensar valores, etc. e tal. Então, eu acho que assim, por mais que a linguagem seja uma dimensão importantíssima, ela é uma mediação. Não é ela que dá o sentido. Quer dizer, nós vamos ter que encontrar o sentido a partir desta reflexão. Hoje nós temos colegas que não aceitam nem que se possa falar que a filosofia é uma reflexão. Quer dizer, já se refletiu por nós, nós apenas vamos reproduzir os conceitos e os termos. Né? E a última fonte de resistência é justamente, acho que é a mais que nos atinge diretamente, quer dizer, a perda desse sentido da educação como paideia e politeia. Quer dizer, para mim, não há educação sem filosofia e filosofia sem educação. Quer dizer, não é uma definição arbitrária nossa. Vocês podem ver, o filósofo, qualquer filósofo de qualquer tradição, que nunca tenha usado o termo educação, você pode ler que o pensamento dele está sempre visando a formação do humano. Quer dizer, não está defendendo a escola ou essas mediações concretas, mas está falando que eu só penso, né, toda essa construção de pensamento, ela tem por registro, né, por finalidade, exatamente buscar um sentido orientador para a nossa existência. Por isso que a filosofia tem que ser encarnada. Né? Ela está pensando, qualquer coisa que nós queremos compreender através da filosofia, é sempre no contexto de uma compreensão do existir humano, que é um existir histórico. E aí que entra o Mounier e o Marx, né? Que nós somos carne e osso dessa realidade histórica. Então, toda vez que eu estou pensando em filosofia, que eu estou lidando com o conhecimento é a ferramenta que a espécie tem para dar sentido à sua existência. Não é para descobrir um sentido que estava oculto, né, ou lá que os deuses já tinham deixado de toda a eternidade. Não, é para saber como é que... Já eu não tenho referência. Não, você tem referência sim. A cada momento nós estamos perguntando quem nós somos e o que nós podemos fazer. E vamos errar, acertar ou errar, mas somos nós que temos que fazer isso. Então a filosofia é fundamentalmente educativa. E eu fico perplexo de ver assim como os filósofos fogem desta questão, né? Eu me lembro que quando foram feitas as diretrizes curriculares, né, em decorrência aí da última LDB, o departamento a equipe que se chama, né, que foi encarregada de fazer as diretrizes da filosofia, não quis tratar das disciplinas pedagógicas da licenciatura.
Isso é da graduação. Isso é coisa da turma lá da educação. E nós sabemos disso nas nossas faculdades, a dificuldade do relacionamento entre a faculdade de educação, a faculdade de filosofia, e isso existe em todos os lugares. Eu ouvi ontem, alguém falou aí numa reunião, e que eu não sabia disso, que a Anpof teria aprovado a reforma do ensino médio, né? E fazendo uma adaptação. Quer dizer, isto para mim é uma contradição nos termos, né? E uma contradição existencial. Quer dizer, um filósofo não pode, na conjuntura nacional brasileira do momento, aceitar essa reforma do ensino médio. Gente, está tudo errado aí. Para começo de conversa, dentro das próprias normas do governo e do Ministério, a Base Nacional Curricular Comum teria que ser definida antes de se fazer a reforma do ensino médio. Quer dizer, onde já se viu isso? Além de se fazer por medida provisória, que é um absurdo, medida provisória para questões de emergência. Você espera 300 anos e depois não pode esperar mais 2 anos e deixar que todo mundo discutisse? Mas enfim, além disso, o que está em pauta lá é a formação do adolescente. E não é desse jeito, com tudo que nós já sabemos, do ponto de vista sociológico, psicológico, biológico, da formação humana, da condição humana, não é desse jeito que você vai formar o adolescente no ensino médio, né? Não precisa nem ler o Gramsci. Isso é uma coisa que quase que do nosso senso comum já, né? E que nós estamos, pura e simplesmente, né, sem falar da ilegitimidade do atual governo, né, mas assim, o Ministério da Educação não podia nem desencadear esse processo, né? Você tem um Plano Nacional de Educação, você tem que definir bases comuns curricular e você atropela e manda aplicar um filme que já foi mais do que visto. E eu acho que um filósofo não pode concordar com isso. Não porque é contra, é do outro partido, não, nada disso, porque não é assim que se pode cuidar do sentido paideia da educação. Quer dizer, nós estamos cometendo um crime contra a adolescência nesse país, né? Eu não sei se faltou alguma pergunta. Sim, quanto à mobilização, eu sempre acho o seguinte: nós temos várias frentes de luta. Temos essa frente de luta que é no plano conceitual, quer dizer, que é a tarefa do conhecimento. A gente é obrigado a pesquisar, conhecer. Muito importante essas pesquisas empíricas que estamos fazendo sobre a prática da filosofia, isso é uma luta. Nós temos esse tipo que a gente vai ver daqui a pouco, né? Criação de uma frente nacional, vamos lutar na rua, em todas as esferas, temos que lutar no âmbito dos partidos políticos, da própria política, né? No plano legal, jurídico, temos que lutar nas nossas entidades de classe, quer dizer, onde for espaço que nós podemos lutar. Quer dizer, e não tem receita, né? Não tem nada automático, tudo vai depender da nossa decisão, da nossa ação. Quer dizer, com esses valores no horizonte e buscar todos os caminhos que cada um pode fazer. Ninguém é super-herói, né? Nós somos muito, a nossa potência não é muito grande, né? Somos muitas vezes impotentes, né? No jogo de forças sociais, mas não perder nenhum espaço, né? Desde a disputa no interior da nossa sala de aula, né? Desde o nosso papel de educador consciente, né? Você que está lá dando aula de filosofia para o adolescente, outro está dando aula de filosofia na faculdade, outro é diretor da escola, outro é coordenador pedagógico. Cada um tem as suas frentes de trabalho e não ficar satisfeito com o que está aí no presente e empenhar-se nessa luta.